Abra sua Bíblia em 1 Samuel. E antes de fazer a leitura, crianças, o desenho de hoje, você vai desenhar um trono de um rei. Você vai colocar em cima desse trono uma cruz vazia e em cima dessa cruz uma coroa brilhando, bem bonita. Tá? Esse é o desenho. Hoje de manhã lá na videira teve uma criança que fez uma obra de arte. Fiquei impressionado. Então façam o seu desenho com muita dedicação. Agora eu vou ler a palavra do nosso Deus, um texto sagrado, preservado, autoridade sobre as nossas vidas. Estejamos atentos àquilo que Deus tem a nos falar nesta noite. 1 Samuel 14, do versículo 1 a 23. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Acabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma pedra íngreme, uma penha íngreme, e do outro, outra. Uma se chamava Bozes e a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Micmas, a outra ao sul, defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: Para aí, até que chegamos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: Subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao seu escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca meia gera de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: Desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus, dantes havia hebreus que subiram com eles ao arraial, e também esses se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse texto preservado, obrigado por tantos detalhes que mostram a sua grandeza, o seu poder, a forma como o Senhor quer agir, no tempo que o Senhor quer agir, do jeito que o Senhor quer agir. Nós somos gratos porque na sua providência o Senhor separou esse tempo para as nossas vidas, para ouvirmos o Senhor falar por meio do texto sagrado.
quebranta o meu coração e usa-me como seu servo, e quebranta o coração dos meus irmãos, para que todos nós possamos sair daqui edificados para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma das coisas que mais me chamavam a atenção nas aulas de história era o período da Segunda Guerra Mundial. Realmente, é impressionante como um único homem, Adolf Hitler, foi capaz de manifestar tanta maldade contra a humanidade. Eu não sei se com você também foi assim, mas eu sempre me perguntava na escola, como ninguém deu um jeito em um homem tão cruel? Será que ninguém teve uma boa estratégia para destruir e derrotar Hitler? Com o tempo e as pesquisas, descobri algo impressionante. Adolf Hitler foi alvo de 42 tentativas de execução durante a guerra. Algumas dessas tentativas foram bem sérias e planejadas. A mais conhecida delas foi a Operação Valkyrie, até se tornou um filme com Tom Cruise. E essa operação foi liderada por Klaus von Stauffenberg, em 20 de julho de 1944, em que uma bomba foi colocada em uma maleta durante uma reunião no quartel-general de Hitler. Mas, queridos, ele não morreu. E por quê? Claro, houve falhas humanas, má execução do plano e um pequeno, bem pequeno erro de posicionamento da maleta com a bomba. Mas acima de tudo, nós podemos dizer que Hitler não morreu nesta e várias outras tentativas porque Deus não quis. Ele não morreu nesta e várias outras tentativas porque Deus não quis. Essa afirmação pode soar estranha para alguns de nós, não é? Um homem mau, temido, com dezenas de tentativas de execução contra ele, que sobreviveu avançando com a maldade. Mas essa é a verdade, queridos. Quando Deus quer que as estratégias humanas falhem, elas falharão. Mas também é certo e verdadeiro que quando Deus quer que as estratégias humanas não falhem, nada será capaz de impedir Deus no seu agir. Isso está lá em Romanos 9:17. E hoje estamos diante de um texto belíssimo, com tantos detalhes, que nos mostrará que Deus assegura a salvação por meio de servos fiéis, por meio das suas estratégias e fé, mesmo entre os passivos e religiosos, pois Ele mesmo é a verdadeira estratégia da vitória. Deus é a estratégia. É o que veremos nesse sermão, pela graça de Deus. Leia novamente comigo o versículo 1. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não fez saber ao seu pai. Irmãos, em que contexto estamos inseridos aqui no início do capítulo 14? No domingo passado nós ouvimos os detalhes do final ali do capítulo 13, e nós vimos um cenário espiritual e militar extremamente desolador. Saul desobedeceu a ordem do profeta Samuel ao oferecer sacrifício sem esperar pelo Senhor. E por causa dessa sua atitude, ele foi rejeitado por Deus como rei de Israel. A liderança de Israel estava comprometida. Os filisteus dominavam o território. Eles desarmaram o exército de Israel. Haviam espadas somente nas mãos de Saul e de Jonatas. E muitos soldados haviam desertado ou se escondido. Irmãos, tudo parecia perdido. E é exatamente nesse contexto de passividade, medo
e de ausência de liderança espiritual, que o versículo 1 do capítulo 14 se levanta como uma luz de fé e esperança em meio à escuridão. Jonatas confiou em Deus, ele decidiu agir se movendo com fé. E como é que Jonatas fez isso? Bom, ele não tratou a fé como uma fórmula mágica. Ele não tratou a fé como uma fórmula mágica, mas sim como um ato de confiança, de dependência real em um Deus vivo, que age quando e como quer agir. Ao mesmo tempo, Jonatas fez aquilo que era necessário para agir diante de toda aquela situação que o povo de Deus estava passando. Ele, como um príncipe guerreiro, toma a iniciativa e chama seu escudeiro. E o texto diz que vai em direção dos inimigos sem contar nada ao seu pai. Ele não contou nada ao seu pai, queridos, não porque ele estava querendo ser rebelde, mas porque não havia liderança espiritual em Saul com quem contar. Jonatas precisou agir. Ele precisou agir na omissão do rei. E ele também precisou agir em um cenário geográfico, conforme os versículos 4 e 5, que não era nada favorável. Aqui nós temos uma região extremamente perigosa, com 2 desfiladeiros estreitos e penhascos íngremes. Jonatas não estava enfrentando um caminho fácil, não era um terreno plano, mas era um terreno hostil, com subidas difíceis, pedras afiadas. Se tratava de um cenário que humanamente só apontava para o fracasso. Os filisteus estavam na parte de cima, Jonatas estava na parte de baixo desse penhasco. Mas mesmo diante de todo esse cenário, ele vira para o seu escudeiro e diz aí no versículo 6, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Jonatas, ele chama os filisteus de incircuncisos. E aqui ele não está querendo somente insultá-los, mas ele está querendo afirmar que eles não pertencem à aliança com um Deus verdadeiro. A circuncisão, sendo hoje o batismo, como nós vimos, marcava e continua marcando os que viviam e vivem em pacto com Deus. Por isso, somente alguém com essa fé e com essa aliança firmada no Senhor poderia dizer que para o Senhor não há impedimento algum, seja com muitos ou com poucos. Irmãos, Jonatas, ele sabia quem Deus era. Por isso que ele não se preocupou em chamar os 600 homens que estavam com seu pai. E crendo em Deus, ele avançou com o apoio de somente um fiel escudeiro. E essa confiança em Deus, essa fé em Deus, ela é tão real e tão impressionante, que ela acabou influenciando diretamente o seu escudeiro. Olha a resposta que ele dá no versículo 7. Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. A fé de Jonatas influencia diretamente na postura daquele que o acompanha. Nos faz lembrar de quando Ruth disse, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, o escudeiro, ele não estava aqui somente obedecendo o príncipe de Israel. Ele estava se entregando à missão pela fé do seu líder. E Jonatas pega então essa resposta e ele decide prosseguir com o seu plano. E queridos, Jonatas, ele estava agindo com muita coragem, mas ele não abandona o discernimento espiritual. Se você observar aí nos versículos de 8 a 10, em resumo, Jonatas diz, vamos nos revelar à guarnição, se disserem, esperem aí, não subiremos.
Mas se disserem, subam até nós, então subiremos, pois o Senhor os entregou nas nossas mãos, isso será sinal para nós. Vejam a maturidade de Jonatas. Ele não se lança no campo de batalha como um tolo corajoso, ele age com fé. Mas só que, ao agir com fé, ele espera a confirmação da providência de Deus. E aproveitando, falando de providência, nós poderíamos dizer que na prática, Jonatas sabia muito bem, sem ter lido a confissão de fé de Westminster, o que está escrito lá no capítulo 5. Na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Todavia, Ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. Jonatas sabia disso. Jonatas sabia que não poderia entrar nessa batalha contra a vontade de Deus. Ele sabia que ele precisava pegar o seu plano estratégico e apresentar diante do Senhor para saber qual era a vontade do Senhor. E se você observar aí no versículo 11, Jonatas começa a colocar o plano em prática, porque ele quer saber qual é a vontade do Senhor. Ele e seu escudeiro se rebelam aos filisteus, que os zombam como se eles fossem hebreus desesperados, que estivessem fugindo com medo. No entanto, é totalmente contrário do que eles pensavam. Eles não estavam fugindo com medo, eles não estavam agindo por medo, mas eles estavam avançando com fé. Eles estavam avançando sob a direção de Deus. E nos versículos de 12 a 14, ao ouvirem a zombaria dos filisteus, Jonatas vê aquela cena e ele reconhece: Deus deu o sinal. Deus deu o sinal da vitória. O que para os inimigos era arrogância, porque eles estavam crendo que iriam derrotar aqueles dois homens, para Jonatas era a confirmação da parte do Senhor. E queridos, sem medo, ele inicia a batalha com fé, com coragem, com plena certeza que a vitória havia sido concedida por Deus. E Jonatas avança para a batalha, irmãos, e ele sobe de gatinhas. E o que é isso, crianças? Subir de gatinhas. Se você ficar somente com a tradução da Ara, talvez você não vai entender o que significa esse subir de gatinhas. Mas se você se lembrar do que eu disse lá no início sobre a geografia local, irá entender que Jonatas, ele estava na parte de baixo, ele precisava subir. É como se ele estivesse escalando, como um gatinho que escala na parede. Ele colocava a mão dele e colocava o pé. E subindo e escalando, ele pegava a sua lança e furava o inimigo. O inimigo caía e o seu escudeiro finalizava com a espada que pertencia a Jonatas. Irmãos, Jonatas, ele não foi para a batalha como um general pomposo, montado em um cavalo, como vemos em muitos filmes. Ele vai para a batalha como um soldado do fronte, pronto para todo o risco possível. E se você entender um pouco da posição de Jonatas, você saberia que o que ele faz poderia ser até mesmo considerado indevido, porque ele era um príncipe. Ele estava na linhagem sucessória de Saul, e normalmente os príncipes não lutavam no fronte, para não morrer. Mas aqui não, ele se coloca no ponto de batalha, disposto a guerrear pelo Senhor. E foi justamente nesse ambiente hostil e nada propício, que ele e seu escudeiro mataram 20 filisteus inimigos, em um curto espaço. De fato, irmãos, quando Deus quer que as estratégias humanas não falhem, nada será capaz de impedir Deus no seu agir. Nada. E o resultado daquilo que foi iniciado por Jonatas em fé, lá no versículo 1, está aí nos versículos 15 e 16. Os filisteus entram em pânico, os saqueadores tremem, a terra estremece, um verdadeiro terror provocado por Deus. Nós estamos diante da intervenção divina, causando confusão generalizada no arraial do inimigo.
Essa confusão é tão evidente que até aqueles que estavam com Saul percebem que algo sobrenatural estava acontecendo e eles estavam distantes. E se você observar aí no versículo 20, nós temos a informação de que as espadas dos filisteus eram de um contra o outro, e houve muito grande tumulto. Isso aqui fica mais claro no texto em hebraico, mas é possível perceber que os filisteus que desarmaram os israelitas, porque nós não podemos esquecer, somente Saul e Jonatas tinham armas. Os filisteus que desarmaram os israelitas sofreram com a ação de Deus, que usou as próprias armas deles para derrotá-los. Irmãos, a ação de Deus foi tão grandiosa e poderosa que até os hebreus que estavam com os filisteus, provavelmente submissos por medo, por desespero, ou porque haviam se tornado escravos, eles se voltaram e se uniram com os israelitas, como está aí no versículo 21. Além deles, conforme o versículo 22, os israelitas que haviam se escondido nas montanhas por medo, também voltaram à luta ao perceberem o agir de Deus. A ação poderosa de Deus despertou até os passivos, os distantes e os omissos. E sabe onde tudo isso começou? Lá atrás, irmãos, no versículo 1. Com um servo fiel que creu, planejou, agiu e confiou em Deus. Jonatas não tinha garantias humanas, mas sabe o que ele tinha? Ele tinha o Deus da aliança ao seu lado. E isso é suficiente para vencer uma batalha. Esse é Jonatas, um servo fiel que Deus quis usar com a sua estratégia para assegurar a vitória da batalha ao seu povo. Mas Deus, meus irmãos, aqui em 1 Samuel 14, assegurou a vitória usando o seu servo fiel Jonatas, apesar da passividade e religiosidade de Saul. De fato, Deus age mesmo entre servos passivos e omissos. Vocês se lembram no contexto do capítulo 13. Saul desobedeceu ao Senhor e foi rejeitado como rei. Israel estava desarmado, acuado e sem liderança espiritual. E eles estavam dominados pelo medo e pela opressão filisteia. E enquanto Jonatas se move com fé e discernimento, Saul aqui no texto vai aparecer passivo, desorientado, lento, religioso. Ele está sempre reagindo aos fatos. Ele não está guiando o povo de Deus pela palavra de Deus. Se você observar aí no versículo 2, Saul, em claro contraste a Jonatas, no versículo 1, ele é apresentado debaixo de uma árvore. E aqui o texto está querendo apresentar uma certa ironia dentro deste contraste. Enquanto Jonatas sai para a batalha, o rei Saul está debaixo de uma árvore grande, descansando, como um rei e um general paralisado, totalmente acuado. Se Jonatas estava indo na direção dos inimigos, Saul está o mais longe possível. Se Jonatas tem somente um escudeiro que age em conformidade com a fé do seu líder, há com Saul 600 homens que nada podem fazer. Eles esperam o comando do seu rei passivo e refletem a passividade dele. Se Jonatas se apresenta com fé genuína, confiança na aliança e iniciativa espiritual, nos versículos 3 e 18, Saul aparece preso a uma espiritualidade externa, cerimonial e totalmente desconectado de Deus. Veja o que está aí no versículo 3. Aías, filho de Aitube, irmão de Acabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. Irmãos, notem isso. O sacerdote que acompanhava Saul era da casa de Eli, uma linhagem sacerdotal marcada por fracasso espiritual, idolatria e corrupção no templo.
E agora um descendente dessa linhagem está com Saul, carregando a estola, como se a presença da estola e de objetos sagrados pudesse garantir qualquer tipo de vitória. É claro, a estola sacerdotal era legítima, mas ela não poderia estar ali para isso. Mais à frente, no versículo 18, lemos uma tentativa de usar a arca como um amuleto religioso. Lá em 1 Samuel 4, o reverendo Luciano falou sobre isso. É a mesma arca que tempos atrás os filhos de Eli usaram indevidamente na guerra contra os filisteus. E o que aconteceu com eles? Eles foram derrotados. Saul comete o mesmo erro dos que o antecedem. Saul tenta manipular a vontade de Deus por meio de objetos sagrados, em vez de submeter à vontade do Senhor. E no versículo 19, como se isso não bastasse, enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. No hebraico, é como se o sacerdote já tivesse iniciado uma cerimônia de uso da arca para consultar a vontade de Deus, para saber se eles poderiam entrar na guerra ou não. É como se Saul tivesse dito para o sacerdote: retira a tua mão. Irmãos, Saul pede para o sacerdote parar a consulta. Sabe por quê? Ele não está nem aí com a resposta de Deus. Ele não quer saber o que Deus iria dizer. Ou seja, Saul busca Deus por mera formalidade, mas não porque ele quer depender de Deus. Ele age por religiosidade, não por fé. Essa é a postura de passividade, religiosidade vazia e omissão do rei de Israel. E vocês acham que o povo estava sendo prejudicado? Queridos, o povo de Deus sofria, morria e perdia a esperança. Irmãos, eu tentei, de verdade, de forma breve, resumir todo o contexto da história contada aqui no capítulo 14. Essa é a narrativa que nos é apresentada nesta noite. E é dentro deste contraste de servos fiéis e de servos passivos que Deus manifestou o seu poderoso agir. E olhando para essa narrativa com tantos detalhes, eu quero trabalhar com duas implicações que eu consigo identificar no texto para as nossas vidas. A primeira implicação: Deus capacita seus servos com dons, estratégias e fé para cumprir sua soberana vontade. Irmãos, quando eu olho para a vida de Jonatas, postura, fé e dependência no Deus da aliança, influência aos que estão à sua volta, discernimento espiritual, submissão à vontade de Deus, capacidade estratégica, ação corajosa e disposição de correr o risco pelo povo de Deus, eu fico profundamente impressionado com esse homem. Eu fico impactado pela vida dele. E ao mesmo tempo eu sou profundamente confrontado com uma verdade: Deus usa e Ele quer continuar usando servos como Jonatas. Nós também fomos chamados a agir com fé e estratégia. Deus nos chama como crentes em Cristo a viver com fé, com inteligência, na dependência do Espírito, com coragem santa, em todas as esferas da vida em que Ele tem nos colocado. Irmãos, o mesmo Deus que usou Jonatas nessa batalha, é o Deus que nos deu o seu Espírito, é o Deus que nos deu a mente de Cristo, é o Deus que nos deu a sua palavra como lâmpada, e é o mesmo Deus que tem nos capacitado com dons para servi-lo. Na sua vida profissional você pode ser um Jonatas. E eu sei, queridos, é sempre difícil quando a gente pega textos do Antigo Testamento e faz aplicações diretas dos seus personagens para com as nossas vidas. Mas aqui, com todo cuidado, nós podemos olhar para Jonatas e queremos sim ser como Jonatas. Na sua vida profissional você pode ser como Jonatas, ao trabalhar com integridade onde há corrupção, influenciar e liderar com justiça onde há abuso,
servir com excelência mesmo sem reconhecimento, confiando mais em Deus do que no seu salário. Como disse bem Martinho Lutero, o trabalho de um cristão não se mede pela sua visibilidade, mas pela sua fidelidade. Na sua família, você também pode ser um Jonatas, guiando a sua família em oração, sempre buscando ao Senhor, sustentando com fé nos momentos difíceis, testemunhando a Cristo no seu lar. Queridos, se você quer alcançar o coração, quer que Deus alcance o coração do seu familiar, que ainda não se converteu ao Senhor, ore a Deus por estratégias, Ele vai te conceder. Ele vai te conceder. Deus usa atitudes simples, feitas com fé. Na sociedade como um todo, você é chamado a servir com sabedoria, ouvir com discernimento, interceder apontando para um reino que não é deste mundo. Na igreja, queridos, Deus quer usar você. Na comunhão dos santos, nas responsabilidades do culto, nos serviços aos irmãos, na oração, no discipulado, na liderança, na diaconia, na IBD, em todos os grupos da igreja. Use os seus dons em serviço ao Senhor. Talvez seja o dom de ensinar, o dom de ouvir. Irmãos, quantas pessoas querem ser ouvidas e elas não conseguem porque a gente só consegue falar. Mas tem muitos aqui que têm o dom de ouvir, o dom de cuidar, o dom de doar, de interceder, o de carregar as coisas. Você que anda malhando por aí achando que vai ficar mais bonito, não. Deus está te dando a capacidade de chegar aqui e carregar as coisas da mudança. Use esse dom. E queridos, como foi bonito cada um de vocês usando os seus dons e habilidades para a mudança. Vocês acham que nós estamos aqui num domingo, com uma mudança de uma semana, cultuando a Deus, se Deus não tivesse usado a força, as habilidades de vocês? Quantas estratégias foram aplicadas? Pega o caminhão muque, pega o outro caminhão, pega um carro. E eu não queria, irmãos, porque eu vi todo mundo que ajudou, eu não queria citar nomes, mas eu vou citar 2 nomes. Eu vou citar os nomes do nosso irmão, do nosso senhor Magno e o Renato. Queridos, se dependesse deles, a outra cozinha estava aqui. Eles 2 subiram escadas, subiram no teto, tiraram a coifa, tiraram a parte de cima da coifa, tiraram as janelas, eles quase tiraram o gesso e trouxeram para cá. São dons, são habilidades, são estratégias. Irmãos, o que Deus espera é muito simples: disposição para agir e servir com fé, mesmo em terrenos difíceis. O problema é que nem sempre nós nos apresentamos diante de Deus agindo na dependência dEle. Queridos, quantas vezes nós somos precipitados, agimos no impulso, sem oração. Jonatas, ele planejou e se apresentou diante de Deus para saber qual era a vontade dele. A gente se planeja e nem busca ao Senhor. Nos lançamos em decisões importantes, emocionais, familiares, financeiras, profissionais, como se nós fôssemos donos de nós mesmos. Mas a palavra nos ensina em Provérbios 19, 21, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Eu te pergunto, você tem buscado a direção do Senhor antes de agir? Ou você simplesmente age primeiro e ora depois pedindo que Ele abençoe o que você já decidiu? E vocês sabem, isso é muito comum em relacionamentos. Muitos se apresentam diante dos pais, do conselho e viram: oi, estou namorando. Ele é descrente, ela é descrente, mas eu estou orando para Deus converter. E sabe por que não ora antes? Porque sabe que é ímpio, e aí sabe que Deus não vai responder.
Aí fala, eu não vou orar. Depois eu convenço Deus a converter. Você tem tido discernimento espiritual para perceber a mão de Deus, a sua providência nos detalhes, até mesmo nas circunstâncias difíceis? Você tem agido com fé humilde, de verdade, dando passos de coragem, mas com o coração rendido, reconhecendo que as vitórias não se dão por causa da sua estratégia, mas sim por causa do Senhor. Irmãos, já pensou se tivesse rede social na época de Jonatas? O diácono Peri me lembrou hoje de manhã daqueles vídeos de inteligência artificial do Google, né? Fala galera, estou aqui na guerra, eu consegui, eu e meu escudeiro ganhamos a batalha, todo louvor e toda glória seja dada a nós. Querido, se você posta buscando glória própria, pode ter certeza, você conseguiu. Só isso. Só isso. Se você olha para Jonatas, ele está o tempo todo reconhecendo, a glória é do Senhor, a glória é do Senhor. Meu irmão e minha irmã, Deus quer te usar. Você pode sim ser um instrumento nas mãos do Senhor. Deus quer usar a sua vida para cumprir a vontade soberana dEle, no tempo dEle, do jeito dEle, para a glória dEle. Agora, a nossa segunda e última implicação. Deus irá agir mesmo entre servos passivos e omissos, e que por vezes estão presos à vã religiosidade. Irmãos, nós sabemos e precisamos reconhecer com muita humildade, muitas das vezes nós somos mais encontrados como Saul do que como Jonatas. Infelizmente, muitas das vezes nós somos mais encontrados como Saul do que como Jonatas. Diante do avanço do mal, em vez de reagirmos com fé, nós permanecemos estáticos, inertes, confortáveis em nossas árvores de romã. Nós esperamos que o problema passe, ou pior, nós usamos a espiritualidade como desculpa para não agir. Isso acontece em várias esferas das nossas vidas. Na vida profissional, há crentes que estão vendo a injustiça e a corrupção no seu trabalho. E eles falam, sabe de negócio, eu vou orar para Deus parar com isso. Mas ele continua seguindo o fluxo do trabalho. Ele continua seguindo o fluxo da impiedade. É claro que nós devemos orar. Mas se você quer somente orar e não quer agir, isso é apenas omissão com roupagem religiosa. Irmãos, há na vida familiar pais que sabem que os seus filhos estão se afastando de Deus, eles falam, não, eu estou entregando nas mãos de Deus, mas não discipula, não confronta, e pior, começam a negociar com os pecados dos filhos, porque não querem perdê-los. Há esposas que preferem manter as aparências, do que buscar a restauração real. Há maridos que na rede social grita para todo mundo que é o sacerdote do lar, mas dentro de casa não consegue nem mesmo orar com a esposa. Na sociedade nós temos vários crentes que falam todo dia sobre justiça, justiça social, vamos ajudar o próximo, mas não conseguem se envolver com ninguém que está em sofrimento. Muitos dizem que confiam em Deus, mas estão passivos, estão escondidos nas montanhas do conforto deste mundo. E na igreja, irmãos, quantos de nós repetimos os mesmos gestos de Saul? Confiamos mais em estruturas do que no Senhor que sustenta todas as coisas. Irmãos, isso aqui não é nada. Isso aqui é muito bom, mas isso aqui está para cumprir uma função, para a igreja do Senhor. O antigo prédio cumpriu muito bem sua função. Aquela cruz, ela já passou.
Você não precisa de um pedacinho dela. Teremos uma cruz nova aqui, mas ela também não é nada se o seu coração não tiver rendido à verdadeira cruz de Cristo. Muitos de nós confiamos mais em símbolos do que na obediência ao Senhor. Lembre-se, Saul estava com a estola sacerdotal, com o sacerdote do lado, com a arca no meio dele ali, na região, mas ele estava totalmente distante da vontade de Deus. Quantos de nós, de igrejas reformadas, ainda vivemos relacionamento com Deus a partir das nossas experiências místicas, porém com uma fé esvaziada? Muitos de nós nos tornamos usuários das coisas de Deus, e não filhos que se deleitam num Pai. Podemos correr o risco de usar a oração como moeda de troca, a leitura bíblica como passaporte de bênçãos, a frequência ao culto como cobertura espiritual para a semana. E sabe o que é pior? Nós fazemos isso tudo de forma bem sistemática, ortodoxa, bem bonita. Mas será que nós estamos dependendo realmente do Senhor? Irmãos, sejamos honestos diante de Deus. Você que está sentado aí, seja honesto diante de Deus. Quantas vezes buscamos a palavra, não para obedecer, mas porque nós queremos ter uma resposta rápida, fast food? Quantas vezes entramos no culto com o coração tão fechado, mas queremos cumprir o dever eclesiástico? Quantas vezes nós oramos mecanicamente sem nos quebrantarmos diante do Senhor? Meu irmão, se você acha que ser reformado é não se quebrantar diante do Senhor, você não entendeu o que é ser reformado. Nós temos a palavra viva de Deus preservada, e os nossos corações devem se quebrantar diante do Senhor. Nós devemos orar, nós devemos clamar, nós devemos gritar ao Senhor dizendo: Deus, eis-me aqui. Mas quando nós fazemos essas coisas não por fé, mas pela religiosidade, nós estamos como Saul, anestesiados. Nós confiamos nos meios, mas não confiamos no Deus dos meios. Mas eu te pergunto, a passividade, omissão e religiosidade seriam capazes de impedir o agir de Deus? Claramente aqui em 1 Samuel capítulo 14, não. Isso nos leva à seguinte conclusão: de fato, Deus assegura a salvação, usando os seus servos fiéis, apesar dos passivos, pois Ele mesmo é a verdadeira estratégia da vitória. Irmãos, Deus é a estratégia. É certo que a postura de Jonatas nos chama muita atenção. Jonatas é um exemplo para as nossas vidas. Ele não é citado lá na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Mas muitos reconhecem que os feitos de Jonatas aqui em 1 Samuel 14 coloca a sua fé semelhante ao dos seus irmãos, que lá diz que por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mas queridos, a vitória descrita aqui em 1 Samuel 14 não é sobre Jonatas, o guerreiro fiel, e nem mesmo sobre o rei Saul e sua passividade. Também não é sobre mim, e também não é sobre você. A vitória apresentada aqui é sobre o Senhor. Versículo 6, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Versículo 12, sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel.
Versículo 23, assim livrou o Senhor a Israel naquele dia. Quem livrou Israel foi o Senhor. Eu te pergunto, qual é a melhor estratégia? A melhor estratégia é ser encontrado em comunhão com Deus da aliança. Você acha mesmo que tudo isso aqui é novidade para Deus? Vocês acham que é a primeira vez que Deus está vencendo uma batalha por causa do poder dele? Acham mesmo? Os muros de Jericó. Gideão experimentou isso na sua vida lá em Juízes 7. Josafá experimentou isso lá em 2 Crônicas capítulo 20. E a lista é extensa. Você acha mesmo que Deus já saiu derrotado de alguma batalha? Mas Jefferson, há vários registros na Bíblia de derrotas do povo de Deus. Até mesmo o pecado que entrou no mundo com Adão e Eva não foi uma derrota? Não, meus irmãos, eu te afirmo, nenhuma dessas derrotas aos nossos olhos foi derrota de Deus. O pecado de Adão e Eva no Éden foi uma queda real, mas não foi surpresa para Deus. Deus já tinha preparado o cordeiro antes da fundação do mundo. A primeira promessa de redenção já foi proferida no ato de juízo: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. A vitória final já foi declarada lá no início. E pense nas outras aparentes derrotas. O dilúvio foi juízo, mas também foi livramento para Noé e sua família. O Egito oprimiu Israel, mas Deus os tirou de lá com mão forte. O exílio foi disciplina, mas também foi purificação e restauração. E a cruz, meus irmãos, a cruz foi a maior humilhação, mas foi ali que Deus triunfou. Como disse Paulo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele também disse: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. E também disse: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Foi ali na cruz que o filho fiel, sem espada, sem escudeiro, com seu corpo ferido e aparentemente derrotado, ele foi à guerra sozinho. Ele não subiu um desfiladeiro, mas ele subiu na cruz, no monte do Calvário, para enfrentar o mais poderoso dos inimigos, o pecado, a morte e o inferno. E ali na cruz, Deus assegurou a salvação do seu povo, não com uma estratégia militar, mas com o poder da sua graça e com a obediência do seu Filho. Irmãos, Cristo venceu a guerra por completo. Cristo venceu a guerra por completo, como nós cantamos hoje em Castelo Forte. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus? O que venceu na cruz? Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se você está aqui essa noite e você não sabe quem é Jesus, e se você não se encontra em Jesus, você é um derrotado. Todos aqueles que são inimigos de Cristo foram, estão e serão derrotados. Adolf Hitler no final foi derrotado, mas Jesus Cristo reina com poder. Os filisteus no final foram derrotados, mas Jesus Cristo reina com poder. A morte no final foi derrotada,
mas Jesus Cristo, ressurreto nas alturas, reina com poder. Satanás foi derrotado, mas Jesus Cristo reina com poder. E o pecado, meus queridos, o pecado. Essa semana um irmão me ligou e falou: Jefferson, não estou dando conta. O pecado. Meus irmãos, o pecado no final será completamente derrotado. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo reina e para sempre reinará com poder. Sabe de quem a vitória é? A vitória é daquele que o contemplar. Ao Cordeiro, Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto, com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. Irmãos, a vitória é certa. Aleluia. Oremos. Senhor Deus, como é bom sabermos que nós nos encontramos naquele que venceu. A cruz foi uma aparente derrota, mas Cristo ressuscitou, Cristo foi elevado e Ele reina com poder nas alturas. Nós já vencemos porque nós estamos em Cristo. Independentemente das circunstâncias, todo aquele que contemplar Jesus Cristo como Salvador da sua vida, vitorioso é, para a sua glória. Amém.